Iniciaremos agora mais uma aula de matemática do 8º ano e daremos sequência ao último tema, ao último tópico do capítulo de potência e raízes do livro do 8º ano. Então, após esse último assunto, nós retomaremos com todas as correções das atividades feitas até agora. Então, iniciaremos com potência com expoente fracionário. E para começar o assunto, a gente vai começar com alguns exemplos dessas situações de potência com expoente fracionário. Então, o primeiro exemplo tem aqui 2, que é a base, e o expoente é 2/4. Então, a gente sempre pode transformar qualquer potência com expoente fracionário em uma operação com radical. Então, como eu faço para proceder? Então, primeiro eu escrevo o símbolo do radical. A base, eu repito. Esse número aqui, ó, que é o denominador da fração, ele se torna o índice do radical. E o numerador da fração, ele se torna o expoente do número que está dentro do radical. Então, assim eu aplico e depois se resolve o que está aqui. Mas essa primeira parte a gente vai somente aplicar. Vamos ver o segundo. Aqui eu tenho 25 elevado a 1/2. Coloco o símbolo do radical. O 25 dentro da raiz. Esse 2 é o índice do radical. E o 1 é o expoente do 25. A mesma coisa aqui com 81. Escreve o radical. O 81 fica dentro do radical. O 3, que é o denominador, é o índice da raiz. E o 1 é o expoente do número que está dentro da raiz. Então, é assim que se aplica a propriedade. Se transforma de potência com expoente fracionário para raiz. Se o denominador for 4, raiz quarta. Se o denominador for 2, raiz quadrada. Se o denominador for 3, raiz cúbica. E assim com qualquer um radical. A gente vai agora passar para a parte de resolver. A gente vai começar primeiro aplicando a propriedade, tá? Então, uma das propriedades que nós vimos nas potências é potência de potência. Então, eu tenho uma potência aqui, ó, 9 elevado a 1/2 elevado ao quadrado. Então, por isso que a gente chama potência de potência. Para resolver isso, a gente multiplica numerador vezes numerador. O denominador aqui é 1 e denominador vezes denominador. Então, repete o 9. Fica 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. E aqui eu posso simplificar. 2 dividido por 2, 1. 9 elevado a 1 é 9. Vamos fazer a mesma coisa com o próximo. 5 elevado a 1/3 elevado ao cubo. Repete o 5. E aqui vai multiplicar. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3. E aqui 3 dividido por 3, 1. 5 elevado à primeira potência, 5. A mesma coisa aqui com 8. Repete o 8. Faz a multiplicação. 3 vezes 5, 15. E aqui, 5 vezes 1, 5. Repete o 8. 15 dividido por 5, 3. Se for resolver o 8, eu vou resolver 8 vezes 8 vezes 8. E resolvendo a potência, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então, essa é a primeira parte da aplicação de potência com expoente fracionário. Para essa segunda parte, a gente vai expressar na forma de radical e vai calcular cada uma dessas potências com expoente fracionário. Então, 9 elevado a 1/2. Então, 9, escreve a raiz. O 2 é o índice do radical e o 1 é o expoente do radicando. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 9. Isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Raiz quadrada não precisa ter o 2. 9 elevado à primeira potência, 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Aqui, escreve a raiz. O 27 fica dentro do radical. 3 é o índice. 1. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 27. 3 números iguais que multiplicados dá 27. Dá 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27.
100 elevado a 1 meio, mesma coisa. 100 dentro do radical, o 2 é o índice, o 1 é o expoente. Raiz quadrada de 100, 10. Aqui eu tenho um sinal negativo. Então, quando eu tenho um sinal negativo, eu tenho primeiro que tirar esse sinal, tá? Então, para eu tirar esse sinal, eu procedo da seguinte forma, invertendo esse número. Então, em vez de 81, fica 1 sobre 81 elevado a 1 quarto. E agora eu vou aplicar o radical. 1 sobre 81, o 4 é o índice e o 1 é o expoente aqui, ó. Então, aqui eu estou procurando raiz quarta de 1 sobre 81, 1/81. 4 números iguais que multiplicados dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 números iguais que multiplicados dá 81, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, o resultado é 1/3. Próximo exemplo. Se aqui no expoente for um número decimal, eu tenho que transformá-lo em fração. Então, 25, repete, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Como essa fração aqui ela é simplificável, eu vou simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E aqui eu vou resolver como a gente aprendeu antes. Escreve a raiz, o 25, e aqui o quadrado e 1. Então, aqui para resolver eu tenho raiz quadrada de 25, 5. A mesma coisa com 144. Então, eu vou transformar isso em fração. Fica 144, 5 sobre 10. Então, lembra, se é uma casa decimal, o denominador é 10. 0,5 é a mesma coisa que 5. Simplificando aqui, como a gente fez aqui em cima, simplificando por 5, eu tenho 144, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada, 2 fica no índice, 144 sobre 1 dentro do radical. Raiz quadrada de 144, 12, porque 12 vezes 12 é 144. Próximo exemplo. A gente tem aqui uma fração elevada a outra fração. Então, coloco o radical, 4/25, raiz quadrada. Esse 1 é o que fica aqui, ó. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 4/25. É só resolver a raiz quadrada de cima e do de baixo. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5. Então, o resultado, 2/5. Agora, com o próximo, transformando aqui em fração, fica 16, 144, elevado a 5 sobre 10, que a gente viu que é 1 meio. Simplificando por 5 e por 5, vai dar 16, 144 avos, elevado a 1 meio. Simplificando aqui, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. E aqui vai ser raiz quadrada, lembra que a raiz quadrada vai ficar aqui, de 16 sobre 144. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 144 é 12. Mas aqui ainda dá para simplificar por 4. 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3, 1/3. E o último, aqui, a gente tem aqui um radical, aliás, um decimal elevado a uma potência. A gente vai colocar ele dentro do radical. Então, aqui eu tenho 0,2 ou 2 décimos. E potência aqui, aliás, o denominador, o índice é 3, e aqui a potência vai ser 2. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4, 10 ao quadrado, 100. Como não tem raiz cúbica de 4, nem raiz cúbica de 100, fica assim dentro do radical, a resposta não resolve, tá bom? Então, essa aqui é a segunda parte do trabalho com potência com expoente fracionário. Então, a gente já aprendeu como resolve cada uma dessas potências com expoente fracionário. A gente vai aplicar isso agora em expressões. Então, aqui eu tenho 16 elevado a 1 meio. Então, eu coloco raiz quadrada de 16
Esse quando for 1 nem precisa colocar, tá bom? Só se quiser. A gente viu que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que simplificando dá 1/2. E isso aqui vai ser raiz quadrada de 81 sobre 1. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 81 é 9. 4 mais 9, 13. Próximo exemplo. A gente viu como aqui está, quando é negativo, como resolve. Primeiro eu faço a inversão, inverto. Vai ficar 1 sobre 27 elevado a 1/3. Agora, a gente vai aplicar a propriedade aqui. Ah, tá, ainda falta continuar. Aqui vai ser raiz quadrada de 4 elevado a 1. Agora, a gente vai aplicar aqui a raiz, ó. Vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 27 mais raiz quadrada de 4. E aqui vai resolver as duas raízes. 3 números iguais que multiplicados dá 1 é 1. 3 números iguais que multiplicados dá 27 é 3. Então, raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 27 é 3. Mais raiz quadrada de 4 é 2. Eu vou somar isso aqui, ó, fazendo MMC, tá? Então, aqui é 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 1 é 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. Então, aqui 6 mais 1, 7, repete o 3, 7/3, tá? Esse é o resultado da próxima. Agora, a gente vai para a penúltima questão. Aqui é mais uma questão intuitiva. Na verdade, isso aqui é uma equação exponencial, que vocês só vão ver isso no ensino médio, no primeiro ano. Mas aqui a gente vai trabalhar de forma intuitiva, ó. 32 elevado a que número dá 1024? Quantas vezes 32 vezes 32 vezes 32 dá 1024? Então, você vai testar se é quadrado, se é cubo, se é quarta potência. Então, se a gente fizer o teste aqui, ó, 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Fazendo a soma, 6 mais 6 dá 12, vai 1. 9 mais 1, 10. 1024. Então, significa que aqui 32 elevado ao quadrado é igual a 1024. Significa aqui, ó, que x é igual a 2. A gente vai fazer isso com o próximo aqui, a mesma coisa. Então, vou mudar o lápis que esse tá falhando já. Então, vamos aqui. Primeiro, a gente vai resolver aqui a potência. X é igual a 2, multiplica numerador por numerador. 3 vezes 1, 3. E repete o 3. X é igual a 2, 3 dividido por 3 dá 1. E 2 elevado à primeira potência é 2. Última questão, últimas questões. Temos aqui agora, quando aqui é negativo, lembra que faz a inversão. Fica 1/8 elevado a x é igual a 1/64. Então, que número eu coloco aqui para dar o resultado? A gente sabe que 8 vezes 8 é 64. Então, aqui, ó, 1/8 elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 64. Então, significa aqui que o x é igual a 2. E a última questão, que vocês vão ter que ter bastante atenção nessa última aqui. Preste atenção, ó, para começar. Isso é uma questão de raiz com raiz e fração tudo junto, tá? Então, vou fazer bem devagar para que vocês possam entender. Então, a gente vai começar resolvendo essa raiz de baixo. Então, eu repito a raiz x sobre. Para eu tirar essa raiz daqui, vai ficar x, o 4 é o numerador e o 5 é o denominador. Agora, a gente vai tirar essa raiz grande. Para a gente tirar essa raiz maior, eu coloco o x. Se aqui é 1 e aqui é 2, fica 1/2. E aqui já tem x elevado a 4/5. Mas aí eu tenho que colocar também, ó, aqui é como se fosse 1 também, 1/2. Esse é o que tinha e esse é o radical que eu tirei agora. E a gente vai continuar. Próxima parte é resolver essa multiplicação. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, aqui fica x elevado a 1/2
Deixa eu apagar isso aqui, não atrapalha. Aqui é só igual. X elevado a 1/2. Embaixo, x sobre 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. Agora, a gente tem aqui uma propriedade das potências, que é divisão de potência de mesma base. O que é que diz? Se as bases são iguais, repete a base e subtrai o expoente. Eu vou fazer aqui 1/2 menos 4 décimos. E é isso que eu vou resolver agora. X é igual 1/2 menos 4 décimos. Eu tenho que fazer o MMC de 2 e 10, que é 10. Então, aqui eu vou ter... Eu coloquei esse igual sem necessidade. Deixa eu tirar para não atrapalhar vocês. X é igual. Então, aqui eu tenho 10 como denominador. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 4 é 4. E, para continuar, 5 menos 4 é 1 e repete o 10. Então, resultado, 1 décimo. Então, vejam só, essa questão aqui está no exercício que vocês vão fazer agora. Vocês vão resolver a página, a questão correspondente a isso, esse assunto que nós vimos agora, é a página 169. Vocês vão resolver a questão de 1 a 8, tá? Bastante atenção. Essa aqui, a última questão, é a que eu fiz agora, tá bom? Então, já vai ter uma ajuda para vocês. Prestem atenção em cada item, tentem resolver de acordo com os exemplos. Se tiver dúvida, volta no vídeo e tenta ver o passo a passo de como for resolvido. As questões que eu coloquei como exemplo vai ajudar a cada uma dessas questões aqui que estão propostas na atividade, tá? Espero que todos vocês compreendam e boa atividade. Não esqueçam de enviar a atividade pela aba Atividades, que essas atividades vão ser vistas. Como a gente está terminando o capítulo, a gente vai ter atividade para nota. Então, eu espero que todos vocês tenham feito todas as atividades e enviado, que nas próximas semanas, na próxima semana, depois das correções, nós teremos uma atividade avaliativa valendo de 0 a 10 dos assuntos que nós vimos nessas aulas que nós estamos vendo à distância. Então, não esqueçam de enviar, de resolver e fazer as atividades, tá? Boa atividade!